Amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Temos como tema de estudo para o dia de hoje o Cordeiro e os seus remidos sobre o Monte Sião. Estudo este que nós vamos realizar em observância às Escrituras Sagradas, livro de Apocalipse, todo o capítulo 14, que vai desde o versículo número 1 até o versículo número 20. Esta rúbrica Master Coach enquadra-se no nosso programa de coaching espiritual. Este que tem como intuito partilhar a boa nova do Evangelho através da ministração da palavra, com o objetivo de contribuir para a edificação mútua da Igreja Espiritual do Cristo. Este trabalho é o culminar de um trabalho inicial que, em separado, realizamos através de um estudo teológico, com vista a poder retirar aquilo que são as revelações dos muitos mistérios que estão por detrás das Escrituras Sagradas e de lá retirar um espírito e uma vida, para de seguida, em sede de ministração da palavra, nós podermos aqui contribuir para a materialização de uma das grandes resoluções dos apóstolos, para que eles desde então passassem a se ocupar ou a priorizar com a ministração da palavra. Constituem nossos objetivos por via deste programa alcançar 4 principais intentos. O primeiro destes é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, dando certo que existe um só Deus. E é este Espírito Santo, esta terceira pessoa da Trindade, que se encarrega de poder liderar a ação missionária da Igreja com vista a que o Evangelho possa ser difundido até a consumação dos séculos, dando assim eficácia à grande comissão que Cristo designou aos seus apóstolos para que estes pudessem difundir o Evangelho, sendo que o Senhor iria adiante dos apóstolos. O segundo objetivo é o de promover o hábito da meditação contínua às Escrituras Sagradas, guiado pelo Espírito Santo, para que através deste acompanhamento nós possamos obter antes uma inspiração divina e lá então possamos conhecer a palavra de Deus na sua profundidade, porque a própria palavra de Deus é o próprio Senhor. O Senhor está lá escondido, o Senhor é as próprias Escrituras, as Escrituras são a palavra de Deus, as Escrituras é a vontade de Deus. Através deste domínio das Escrituras Sagradas, podemos não só ter o conhecimento que o Senhor muito reserva àqueles que se fazem pequeninos, mas também podemos assim obter a unção para que estejamos preparados a conhecer toda a verdade. O terceiro objetivo é o de inculcar ou de promover o hábito da oração. Orar, vigiar. Orar sem cessar, orar dia e noite, através de uma oração que seja espiritual. Uma oração que busca por bênçãos espirituais. Esta oração que é materializada, ou que é aperfeiçoada através do hábito conjugado da busca pelo Espírito Santo e também da busca pela palavra de Deus. O quarto e o principal objetivo, também ligado a esses três, é o de promover a unificação da Igreja Espiritual de Cristo
ou da Igreja Universal do Senhor. Esta união, esta unidade, que é o trabalho que toda a igreja deve fazer com vista a poder priorizar aquilo que são as Escrituras Sagradas, porque este aqui é o padrão que vai unificar toda a igreja, na medida em que é lá que nós vamos esgotar todas as preocupações e todas as necessidades, porque, conforme o Senhor diz-nos, a sua graça basta-nos e, através desta união, nós vamos estar aqui a beneficiar da oração de intercessão que Cristo fez antes de se entregar voluntariamente. Quando Ele orou pela união entre o Pai e o Filho, entre o Pai e seus discípulos, e entre o Pai e aqueles que fossem crer nas palavras dos seus discípulos. O tema do dia de hoje, conforme temos estado a anunciar, é o Cordeiro e os seus remidos sobre o Monte Sião. Nós vamos fazer esse estudo na base do livro do Apocalipse, todo o seu capítulo 14, dos versos número 1 até o verso número 20. Esta parte, o capítulo número 14, é propriamente a ceifa do Senhor. Então, nós vamos, para compreender esta ceifa, que é a colheita, que é o momento em que o Senhor vem para dar a conhecer o seu juízo àqueles que foram rebeldes, porque aqueles que tinham sido fiéis a si antes da ceifa foram arrebatados para o Monte Sião. Então, para nós compreendermos melhor esse estudo, vamos subdividi-lo em 3 partes. A primeira parte é dos versículos 1 até o versículo número 5. É onde se vê os discípulos de Cristo, que são os verdadeiros adoradores, junto ao Cordeiro, lá no Monte Sião. E lá, então, eles aprendem um novo cântico. Um cântico este que estava somente do domínio, do conhecimento dos discípulos de Cristo. Isto é, daqueles que tinham sido comprados pelo sangue precioso do Cordeiro perfeito, que são os 144 mil selados. A segunda parte, que decorre dos versos número 5 até o verso número 12, é o anúncio do juízo final por via do Evangelho. Então, nós aqui vamos ver esse anúncio através de 3 anjos. O primeiro anjo, que anuncia propriamente o Cristo; o segundo anjo, que anuncia a queda da Babilônia; e o terceiro anjo, que adverte para que não se adorasse a besta. A terceira e última parte é quando o apóstolo João descreve a visão do juízo final. Através desta visão do juízo final, ele descreve um homem com aparência, ou alguém com aparência de um homem, melhor dizendo, que vindo em glória sobre uma nuvem que trazia uma coroa de ouro sobre a sua cabeça e uma foice sobre a sua mão. Então, este veio em representação do próprio Cristo, que vindo em glória, de acordo com o Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso número 20, ele veio precisamente para poder dar a conhecer o seu juízo final. Então, nesta representação da visão do juízo final, nós vemos ali a participar Cristo e a participarem mais outros 3 anjos. 2 destes que saem do santuário do templo e um terceiro que sai do altar. E através de 2 lanças, isto é, de 2 vindimas, ou de 2 ceifas, ou de 2 foices que são lançadas sobre a terra, ali ocorre aquilo que é o juízo final
do Senhor. O último destes que ocorre no campo de Armagedon, onde é uma área aberta fora da cidade santa, que ali vai haver uma grande carnificina, uma grande tortura, num espaço de aproximadamente 300 quilômetros, onde vai se ver que aquela vindima, que é a pisadura das uvas, vai atingir a uma altura que vai chegar até aos cavalos, e isso é uma antevisão daquilo que vai ser o massacre que vai ocorrer nessa altura. Antes de nós estudarmos com atenção este tema, vamos recuar uma semana para recapitularmos o que nós estudamos na última edição do nosso Master Coach. O tema que nós tivemos foi está a chegar o tempo da ceifa. Nesse estudo que incidiu sobre os capítulos números 12 e 13, nós vimos durante o capítulo número 12 que trata sobre a mulher e o dragão. Basicamente, a descrição que o apóstolo João faz é da sexta visão que ele teve. Nesta sexta visão, ele vê uma mulher que vinha grávida, ou melhor, uma mulher que estava grávida, uma mulher que estava com dores de parto, e essa mesma mulher também estava ávida em dar à luz. E essa mulher, colocando-se ali, aparece diante de si o dragão para intimidá-la, por um lado, e também para retirar da mulher aquela criança, aquele bebê que aquela mulher estava para dar à luz. E esta é a descrição do juízo que o Senhor deu a conhecer em Éden a Eva e a serpente, quando o Senhor disse que haveria de colocar uma contenda interna entre o filho da serpente e o filho da mulher, e que por último o filho da mulher iria pisar a cabeça do filho da serpente, ainda que o filho da serpente tentasse morder o calcanhar do filho da mulher. Tendo o dragão se furtado da sua intenção de alcançar o filho da mulher, que foi arrebatado para os céus, que é Cristo que é levado em glória após a sua ascensão, então o dragão, ele expulso do céu por intermédio do arcanjo Miguel e os outros anjos, ele inicia uma perseguição àquela mulher. E aquela mulher, então, ela é levada por asas e é refugiada para o deserto, que é o local que ela foi manter-se segura durante um período de 3 anos e meio. De seguida, este dragão, tendo visto que não mais poderia alcançar essa mulher, então restava-lhe apenas perseguir os outros filhos daquela mulher. Inicia-se então uma perseguição aos filhos da mulher, isto é, aquela dor de parto passa agora a ser o trabalho de parto que todo cristão está hoje na maternidade ao sustentar, ao conformar, ao carregar a sua cruz através do testemunho fiel de Cristo, pois todo cristão é potencialmente mártir e ele enfrenta essas dores de parto ao difundir o Evangelho para salvar outros cristãos, novos membros neste caso. Depois disso, nós vimos no capítulo 13 que vem um anjo sobre o mar e sobe para cima. Este anjo que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Depois vimos também uma outra besta, não um anjo besta, portanto era uma besta que vem do mar, depois uma outra besta que vem agora também da terra, mas esta que vem da terra e ascende tinha agora a aparência
de um cordeiro. Portanto, este que é a prefiguração do anticristo, porque ele tinha 2 chifres, que é, na verdade, aquele cordeiro que se disfarça de, ou na verdade é um lobo que se disfarça de um cordeiro. Deste modo, vamos então iniciar com o nosso estudo de uma forma mais profícua, descrevendo a primeira parte em que o cordeiro está no Monte Sião junto com os seus discípulos. Começa então o apóstolo João a descrever que ele vê o cordeiro, neste caso o cordeiro que é Jesus Cristo, e vê junto ao cordeiro os discípulos dele. Neste caso, vê junto a si, ao cordeiro, os remidos pelo Senhor. E esses geram em número de 144 mil. Estes 144 mil, eles tinham na sua fronte uma identificação, tinham na sua fronte uma marca, que era o nome do cordeiro e o nome do pai do cordeiro. O que representa esta visão que o apóstolo João tem? Ele vê estes congregados sobre o Monte Sião. Se nós olharmos para o livro de profeta Isaías, capítulo número 2, versículos 1 até 5, e o livro também do profeta Miqueias, capítulo 4, versículos 1 até 5, eles têm a mesma descrição, que é uma descrição sobre o juízo divino, que eles veem através dessa descrição, esses 2 profetas, eles veem sobre o Monte Sião Cristo e os seus remidos. O que representa o Monte Sião? O Monte Sião é o Monte Meriá, que é aquele monte que Deus tinha desafiado Abraão a levar o seu filho Isaque para ir oferecer como sacrifício. Por essa razão é que o Monte Meriá é também designado como o lugar do sacrifício, ou simplesmente Deus proverá. Então, o apóstolo João vê congregado o cordeiro e os 144 mil selados precisamente no Monte Sião, que é o quê? Que é o templo do Senhor. Então, ele diz que ele, quando vê estes todos aqui, nesta época, a descrição que os profetas dão, quer o profeta Isaías como o profeta Miqueias, eles dizem que nos últimos tempos. Então, o que representa os últimos tempos? Os últimos tempos representam o tempo que decorre desde a primeira vinda de Cristo como homem até o momento em que vai se iniciar a grande tribulação. Então, isto chamam os últimos tempos. Esses últimos tempos é o tempo em que Cristo vai estar junto aos seus remidos. Quem são os remidos de Cristo? São aqueles que vão testemunhar a Cristo em meio a turbulências, em meio a tentações, em meio a perseguições, em meio a mártires. Então, é esta a primeira descrição que o apóstolo João faz. Ele depois diz que, portanto, o apóstolo João primeiro tem uma visão, depois ele começa já no versículo 2 e 3 a falar que ele ouve. Então, ele começa a ouvir, associado a esta visão, vozes a virem. E aquelas vozes eram como homens a tocarem harpas celestiais. Por quê? Porque então aquele povo estava a cantar, estava alegre. Eles cantavam um novo cântico que mais ninguém poderia saber ou conhecer aquele cântico a não ser aquele povo remido. Por que somente eles
é que poderiam conhecer aquele novo cântico? Porque estes foram comprados por Cristo. Se nós formos olhar para a 1 de Pedro, capítulo número 18, 1 de Pedro, capítulo número 1, versos 18 e 19, ele se refere precisamente àqueles que não foram comprados ao preço do metal perecível, não foram comprados ao preço do ouro, não foram comprados ao preço de prata, mas foram comprados pelo preço do sangue precioso do Cordeiro de Deus. Então são estes que somente estes é que sabem, é que conhecem este novo cântico. Então ele continua discorrendo que enquanto estes cantavam este novo cântico, estes que são os remidos, juntamente com o Cordeiro, então ali ocorria a celebração no templo do Altíssimo, que era na verdade uma liturgia que estava ali a decorrer. Tem também uma descrição que o apóstolo João faz aqui sobre a identidade destes 144 mil selados. Quem são os 144 mil selados? Este é o universo do povo de Deus. Matematicamente falando, resulta de 12 tribos, que é o Antigo Testamento, 12 apóstolos, que é o representativo do Novo Testamento, por 1000, que representa muitas nações. Então, estes quem são? Se nós olharmos para a 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versos 18 e 19, ele descreve quem são estes que foram arrebatados para si, que o apóstolo João aqui faz menção. Diz que primeiramente, os que primeiramente foram arrebatados são aqueles que em vida morreram a testemunhar o Senhor. Então, esses faz parte deste universo de 144 mil, que aqui são os exclusivos, que conhecem exclusivamente este novo cântico e que encontram-se aqui no Sião junto ao Senhor. Para além deste, de acordo com o texto de 1 Tessalonicenses, também faz menção àqueles que também serão arrebatados durante a altura da grande tribulação. Isto é, o apóstolo Paulo teve aqui o cuidado de descrever e explicar quem são estes e como é que será feito o arrebatamento da igreja junto a Cristo, que agora vai se congregar com o Senhor no Monte Sião, no Monte Meriá, na fortaleza do Senhor, onde se irá terminar o período da graça, porque nesta altura, então, toda honra, toda glória vai ser voltada para aqueles que foram eleitos por Cristo. Quem são estes? São os oprimidos, são os pobres, são os coxos, são aqueles que, tendo sido desprezados durante toda a era, durante todo o período de exclusão, de seleção natural, então são estes a quem se destinava o Evangelho, que é a promessa de Deus, que é a palavra da verdade. Depois o apóstolo João prossegue descrevendo uma segunda visão que ele tem sobre o Evangelho e o juízo final. Nesta visão sobre o Evangelho e o juízo final, ele descreve 3 anjos que vêm de uma forma sequenciada. O primeiro destes anjos que ele vê a vir de baixo para cima é um anjo que de viva voz proclama que deve-se dar honras. Honrai ao Senhor, adorai
ao Deus Criador. Então, ele devolve todas as honras ao Deus Criador por ter chegado àquele período de difusão do Evangelho. Então, esta é a mensagem que o primeiro anjo apresenta à igreja. Depois deste, emerge o segundo anjo. Esse segundo anjo traz como mensagem, dizendo: caiu a Babilônia. A Babilônia caiu. Nós devemos procurar também compreender sobre a Babilônia e, sobretudo, sobre a queda da Babilônia. Historicamente falando, Babilônia sempre foi um centro de paganismo e de idolatria. É Babilônia, é Egito, são locais que são descritos como sendo locais que existia adoração a estátuas, adoração a objetos, adoração a coisas, adoração a animais, adoração a deuses. Então, foram centros, foram capitais de adoração a deuses. Então, se o primeiro anjo anuncia o Evangelho e o juízo final, dizendo: adorai a Deus, honrai ao Senhor, o segundo, ele anuncia que caiu a Babilônia. Já vimos o que representa a Babilônia em termos de luz e trevas. Historicamente falando, Babilônia cai pela primeira vez no ano 654 a.C. Nessa altura, Babilônia cai por invasão de Senequeribe, o rei da Assíria. Depois disto, Babilônia se torna uma capital ou uma das capitais do Império Romano, quando o Império Romano então inicia a sua expansão e domínio mundial através do seu plano de expansão, por assim dizer, que era por via de um poderio político encarregue pelo Império Romano. Juntamente com esta expansão do Império Romano, então agora já estamos a ver Babilônia a ser internalizada no Império Romano. Então depois esta Babilônia se torna a Roma, ou torna-se agora o Império Romano, que ao longo da história, desde os séculos V até os séculos XIII, XIV, foi o período em que na história da igreja ou na história do cristianismo é conhecido como o período das trevas. O que aconteceu no período das trevas? Este período nós vimos o qual o Império Romano, através da Igreja Romana Católica, se desviou da verdade ou das Escrituras Sagradas através do trabalho dos heresiarcas. Isto é, de que forma é que a Igreja Católica Romana, desviando-se das Escrituras Sagradas que tinham sido defendidas pelos patriarcas, isto é, pelos pais apostólicos, ela depois começou a introduzir doutrinas extrabíblicas que faziam com que houvesse este crescimento e avolumar da corrupção espiritual. Esta corrupção espiritual que aqui é designada como a idolatria e o paganismo, que passa então a ser introduzido em forma de decretos
papais por via da Igreja Romana Católica, que desde então, desviando-se das Escrituras Sagradas, passou a introduzir muitas heresias, tal como endeusar a Maria, a questão da substancialização, que é tornar santo portanto, as hóstias, a questão que tem que ver com a adoração a estátuas, a objetos, e também a questão da dupla espada, ou espada dupla, que foi a forma pela qual eles recorreram a poderem acumular luxúria, riqueza, terra, não é? Através da venda da indulgência ou da venda da salvação. A questão que tem a ver também com as cruzadas, que são alguns decretos também que foram aprovados para poderem o uso da força e sob a égide de estabelecer a verdade no seio da igreja, para que se perseguissem, por assim dizer, hereges, e também a questão das inquisições. Então, é o que anuncia este segundo anjo que diz: caiu a Babilônia. Estamos a falar de uma Babilônia histórica, para depois uma Babilônia que depois é ocupada e convertida como uma das capitais de Roma. E estamos a falar também agora nesse sentido escatológico, como sendo a Roma, o Império Romano, ou neste caso o Império Romano e todo um sistema que é o sistema babilônico. Quando nós falamos de sistema babilônico, o que nós estamos aqui a falar? Estamos aqui a falar de um sistema que rege toda a injustiça social que caracteriza o mundo nos dias presentes. Então, a palavra de Deus, ela estabelece o juízo do Senhor e a forma como o Senhor quer estabelecer a sua relação entre o seu povo entre si, entre o seu povo e o próprio Deus. Sob a espada da palavra de Deus, então, ali tem a vontade do Senhor de que forma é que a palavra de Deus pode ser usada para poder se instaurar a justiça divina, ou a justiça de Deus, na base da própria palavra de Deus, que visa então combater o sistema, ou opor-se ao sistema babilônico. O terceiro anjo que vem para comunicar o juízo final, este agora diz, ou adverte para ter-se cuidado em não adorar a besta, dando a conhecer quais seriam os prejuízos, os perigos, os riscos de se adorar a besta. Neste caso, adorar a besta é aquele sistema que os imperadores nessa altura haviam imposto para que se adorassem a si, para que se fossem endeusados. Por essa razão é que iniciou-se nessa altura a perseguição aos cristãos, sobretudo aqueles que testemunhavam ferozmente essa mesma verdade. Prometendo a estes liberdade, somente se esses deixassem de confessar a Cristo. Nós temos exemplo de muitos mártires nesta altura. Policarpo, Justino, o Irígenes e tantos outros que nessa altura foram levantados. Até temos casos de alguns cristãos, é o caso da Felicidade, é o caso da Priscila, não é? Que foram cristãos devotos, tementes ao Senhor, que em momento algum se prostraram diante
da besta, que neste caso se referia aos imperadores, aqueles que tinham poder político e poder religioso, porque foi uma altura em que depois houve uma aliança entre o sistema político e o sistema religioso. A terceira e última parte da visão do apóstolo Paulo é quando ele agora descreve o juízo final. Como vê que o juízo final já está em maiúsculo, significa que ele está a ter a visão do próprio Cristo. Então ele descreve este juízo final dizendo que vê a vir sobre uma nuvem, a nuvem que representa a glória, alguém com aspecto de um homem. E esse alguém tinha uma coroa de ouro sobre a sua cabeça e tinha uma foice sobre a sua mão. Fazendo uma viagem às Escrituras Sagradas, nós aqui encontramos essa descrição também no livro do profeta Isaías, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 20, onde o próprio Cristo faz a descrição aos seus discípulos de como é que ele iria voltar em glória para dar a conhecer o seu juízo à humanidade. Então, é esta visão que agora o apóstolo João está a ter. Vê este homem que vem numa nuvem com coroa de ouro, com uma foice à mão. De seguida, ele vê um outro anjo. Reparem aqui que essa descrição inicia do culto, ou, por assim dizer, da liturgia que está a haver no Monte Sião, ou no Monte Meriá, que é onde inicia essa descrição, onde ele vê o Cordeiro e os seus discípulos conglomerados lá no Sião a cantarem um novo cântico. Agora, ele vê, então, para além deste com aspecto de homem, que é uma referência a Cristo, que vem para julgar o mundo, por isso é que ele traz a foice. A foice, neste caso, é um instrumento que é usado para ceifar. Reparem que nós aqui estamos a falar da ceifa. Então, ele, para além deste homem que é o Cristo, ele diz de seguida, ele vê um outro anjo a vir de onde? A vir do templo, a vir do santuário. Porque nós aqui estamos a descrever, é uma liturgia. E ele diz que este anjo que vê a vir do santuário, ele emerge e de viva voz, muito firme e em voz alta, ele dirige-se para Cristo dizendo: atire a sua foice sobre a terra, porque a vindima já está madura. Então, Cristo lança a sua foice para a terra e assim começa a ceifa. Ou ceifa uma parte, ou ceifa, por assim dizer, toda a terra. Então, esta ceifa, que é o castigo divino, que está por detrás dos juízos do Senhor, agora esta vai para quem? Vai para aqueles que não têm a marca do nome do Senhor e do seu Pai. Por quê? Porque esses estão onde? Estão no Sião. E então a foice é atirada para a terra. E ela vai precisamente para aqueles que continuaram rebeldes. Isto é, aqueles que adoraram a besta. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já tinha descrito, conforme nós vimos em 1 Tessalonicense, que
quer os remidos que haviam mortos testemunhando a Cristo, quer aqueles que também se converteram durante a grande tribulação, já estavam no Monte Sião. Então, quando Cristo lança a foice, apanha os outros que são os rebeldes. Então, é esta a primeira ceifa. De seguida, vem outro anjo, também saído do templo. Trazia também uma foice à mão. De seguida, sai uma quarta criatura, sendo que Cristo não é criatura, é gerado. Uma quarta identidade, personalidade, neste caso, terceira criatura, quarta personalidade aqui no juízo final, que é também um anjo, mas este é aquele que tem poder sobre o fogo. Este sai do altar. Os primeiros dois saíram do templo do santuário. Este que sai do altar, portanto, por quê? Porque estava a haver uma liturgia. Este então diz para aquele primeiro que tinha uma foice à mão, diz: lança a tua foice para a terra, porque a vinha já está madura. E aquele anjo então lança a sua foice para a terra. Mais uma vez, aqui é descrito um grande massacre que ocorre na terra, mas fora desta cidade santa. É descrito como sendo um campo muito grande, com a dimensão de 300 quilômetros. Só para ter uma dimensão da área, né? Da extensão dessa área. E aquilo foi uma ceifa, significa que atirou-se a foice para ceifar a vinha do Senhor. Então, a vinha do Senhor, que representa os ímpios, eles foram pisados, que é como se prepara o sumo de uva. Então, eles foram pisados com aquela foice que foi lançada para ceifar aquela vinha que estava madura sob a ordem deste anjo, num campo de concentração com área de 300 quilômetros, que aquele campo se converteu em sangue, e um sangue que chegou até a altura digamos que a altura daqui do cavalo, que é daquele tronco de onde o montador de cavalo ele domina o seu cavalo, não é? Então, só para termos uma noção mais ou menos da altura e da extensão desta área que ocorreu esse massacre, que é ali descrito como sendo o campo de Armagedon, que é onde então toda a humanidade, de acordo com a descrição do apóstolo João, irá conhecer o juízo final. E finalmente, então, é quando estes remidos, eles começam a celebrar o descanso no Senhor, o descanso prometido, que é o culminar daquela esperança. Por quê? O livro de Apocalipse, nos dias de hoje e sempre, foi o expressivo, é a expressão máxima da esperança da igreja no Senhor. É no livro do Apocalipse que é onde é a jusante de toda a palavra de Deus. É uma palavra que nos leva ao perdão, à misericórdia, ao amor, mas nos outros livros que são aplicados para modos e períodos específicos. Então, tudo isto, todos os livros, fazem uma alusão ou postecipam esta esperança para os últimos tempos, que é aqui descrito, e o livro do Apocalipse recebe, é o receptório, toda essa esperança que a igreja hoje aguarda pelo juízo divino. O que vai ser o juízo divino? É quando todas as orações dos santos, que são aqueles que obedecem ao mestre da oração, orando e vigiando,
e que morrem a testemunhar o Senhor. Então, todas essas orações, elas são recebidas, acolhidas com aquele que tem um incensário de ouro e aquele que apresenta todo o incenso junto ao altar do ouro, que é o próprio Cristo, que nessa altura que o apóstolo João descreve no livro do Apocalipse, representa os tempos atuais que a igreja aguarda finalmente pelo descanso no Senhor, que é aqui descrito como a materialização desta esperança. Tendo chegado a este ponto, inicia a parte da exposição e fica aberto o momento da colocação de questões, de comentários, de dúvidas, para podermos aprofundar esse estudo. Muito obrigado. A paz, irmãos. A paz. Obrigado. Então, hoje, como falamos da tribulação, aí vem a questão. Como será essa tribulação? Será de anticristo ou de Cristo? Essa é a primeira questão. A seguir, e qual é a finalidade dessa tribulação? Sim. Quando hoje fala-se da destruição da Babilônia, qual é essa é? É aquela antiga ou existe a nova Babilônia? A última. Será que a ceifa já aconteceu ou está para vir? Obrigado. Estimados irmãos, saudações. Saudações. Quero desde já agradecer a Deus e o Espírito Santo pela proteção de todos nós que estamos cá. E também quero agradecer a estas mesmas forças por nos ajuntarem aqui, que é para recebermos o maná. Quero desde já deixar assim umas questões só para completar ainda mais o entendimento desta rica aula. A primeira dessas questões que eu tenho diz o seguinte: por que os discípulos de Cristo são denominados verdadeiros adoradores? Como é que hoje podemos nos tornar discípulos de Cristo? Como é que no nosso dia a dia podemos aprender a entoar este novo cântico de modo a fazermos parte dos selados? Também gostaria de saber como é que hoje podemos deixar cair a Babilônia dentro de nós para adorar e dar graças ao Cordeiro Perfeito. Como é que os falsos pregadores vendem ou comercializam a salvação? Hoje, onde é o Monte Sião para adorar-se o Cordeiro de Deus? O que é que Deus irá prover aos selados no Monte Sião? O que representam a vindima e a vinha prontas para a ceifa? Qual é a diferença
da criatura e do gerado. Para fechar, o que é o descanso no Senhor e o que este descanso representa? Obrigado. Amados, muito obrigado por esta edificação mútua através de questões, comentários que resultaram da primeira parte do nosso estudo da palavra do dia de hoje. E vamos de seguida então passar para um ajustamento mútuo através de comentários, de respostas às mesmas 14 questões que foram aqui colocadas pela ordem de chegada. A primeira destas é: como será essa tribulação? Será de Cristo ou do anticristo? A tribulação representa os juízos divinos, ou em outras palavras, juízo, neste caso, representam castigos divinos que serão conhecidos no regresso do Senhor em glória. Regresso como e quando? Regresso quando, isto é, num momento, num dia, numa hora que o homem não sabe por um lado e também não importa ao homem saber. Diferentemente da primeira vez que ele veio como um homem no ano 0, com a plenitude dos tempos, desta vez ele voltará como juiz, como rei. Porque a primeira vez ele veio como homem, ele despiu-se da honra e da glória. E desde então iniciou-se os últimos tempos, que é o período que decorre desde a vinda de Cristo como homem até o período em que vai ocorrer precisamente a grande tribulação. E essa grande tribulação vai ser os juízos, castigos que vão ser, digamos que vão ser lançados como ceifa, isto é, por via da foice, que é um instrumento de juízo, que o Senhor terá na mão, ele vindo como juiz e como ceifador, ele vai lançar contra o anticristo, contra a besta e contra os seguidores da besta, que são aquelas pessoas que adoram, veneram, que são fiéis à Babilônia. São aquelas pessoas que adoram outros homens, que endeusam outros homens. São aqueles homens, neste caso, quando nos referimos à besta, nos referimos àqueles homens que, dentro e fora da igreja, eles usam da sua posição, usam do seu poder para perpetuarem o domínio sobre as outras pessoas, condicionando que essas mesmas pessoas os venerem ou adorem para que ele não vire-se contra essas mesmas pessoas. E isso em clara desobediência à palavra de Deus. Então, isto é que é a grande tribulação, e estes são aqueles que vão sofrer os castigos divinos em decorrência da grande tribulação. Número 2. Qual é a finalidade dessa tribulação? Então, como estávamos a antecipar, a finalidade dessa tribulação é de trazer a verdade que o anticristo, através dos seus aliados, que é o sistema babilônico, besta, seus adoradores, vem para distorcer a verdade que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa, que é a justiça de Deus, que é a forma como Deus quer que os homens se relacionem entre si e com o próprio Deus. Mas o sistema babilônico, que é aquilo que nós vemos com os olhos físicos, que é a realidade, aquela é a mentira, que é como aqueles que vieram após Cristo e após os seus discípulos, vieram distorcer aquela verdade que Cristo trouxe. Então, a finalidade dessa tribulação
é de precisamente condenar todas essas pessoas que vieram distorcer a verdade bíblica desde o período que Cristo parte, morre em ascensão e deixa ficar a sua palavra, seus testemunhos para defenderem essa mesma verdade. Então, essa tribulação é o juízo ou o castigo para todos esses que distorcem essa mesma verdade. Número 3. Quando hoje se fala da destruição da Babilônia, de qual delas se trata? Da antiga Babilônia ou da atual Babilônia? Esta revelação apocalíptica, que é a literatura apocalíptica, ela diz respeito a uma realidade futura. Então, se a Bíblia Sagrada é um livro histórico que foi escrito num momento específico da história da humanidade, este livro do Apocalipse foi escrito no final do primeiro século pelo apóstolo João. Ele revela uma visão apocalíptica sobre os fins dos tempos que o apóstolo João teve como revelação da vontade de Deus, que ele registrou como escritura sagrada, para que possa reger a nossa caminhada como povo de Deus, para não só guardarmos essa palavra, mas também praticarmos essa mesma palavra, para estarmos em conformidade com a vontade de Deus. Consequentemente, quando se fala da destruição da Babilônia, é a Babilônia que é aquela Babilônia que foi no passado, que é a Babilônia que nós vemos nos dias de hoje, que é essa Babilônia que vai ser destruída no futuro, quando do regresso de Deus. O que representa essa Babilônia? Historicamente, Babilônia sempre foi o centro de paganismo, centro de idolatria. Então, essa Babilônia que aqui faz menção são todas as instituições, pessoas, sistemas perversos que promulgam o paganismo e a idolatria, que é fazer com que o homem deixe de adorar o Deus. Se formos a preferir, que é aqueles que impedem o povo de Deus adorarem o próprio Deus. Se nós preferirmos, trazermos um outro elemento para percebermos, é lembrarmos como é que foi a missão que Deus confiou a Moisés no livro de Êxodo. Naquela altura o povo estava a ser o quê? Escravizado. O que representa a escravidão? Escravidão representa o homem estar refém e estar a adorar um senhor que é um outro homem. E assim impede com que o homem que foi feito como criatura de Deus adore o seu Criador, que é o próprio Deus. Então Deus confiou a Moisés, vai e liberta o meu povo, para eles virem me adorar a mim no deserto. Então é isto que representa a destruição da Babilônia. Número 4. Será que a ceifa já aconteceu ou está para vir? Então, esta ceifa, como temos estado aqui a explicar, é um juízo vindouro. A palavra de Deus, ela é eterna, porque ela tem eficácia ontem, a mesma eficácia tem hoje, a mesma eficácia terá amanhã, até esse momento que nós não sabemos quando é que há de ocorrer, que realmente há de haver a grande tribulação e o regresso de Cristo. Então, a ceifa, ela está a acontecer, mas aquela ceifa derradeira que estamos aqui a olhar no livro de Apocalipse, está por vir. Certo? Número 5. Por que os discípulos de Cristo são denominados, verdadeiros adoradores? Então, os discípulos de Cristo são denominados verdadeiros adoradores, porque eles, vamos ver o que isso significa se eu trouxer uma antítese do que seriam falsos adoradores. Verdadeiros adoradores, falsos adoradores. Falso adorador é aquele que finge ser uma coisa que não é.
Então, o fingimento que é, para ser uma coisa que é, significa que é, se nós olharmos para aquilo que é a dialética, que é a forma como nós percepcionamos e formamos o entendimento. Nós formamos o entendimento para aquilo que vemos. Então, alguém que finge ser algo que não é, que é um falso adorador, ele tem uma aparência exterior, que parece ser uma coisa, que nos faz pensar uma coisa. Mas o verdadeiro adorador é uma pessoa que está purificada por dentro. Então, os verdadeiros adoradores, eles na igreja espiritual, que não é uma igreja física, na igreja espiritual, eles estão no altar de Deus. Estão no lugar santo. Porque esses são aqueles que, quando o apóstolo João recebeu a vara, e o Senhor disse, mensa aqueles que estão no templo, mensa aqueles que estão no altar, mensa aqueles que estão a adorar lá, junto ao lugar santo. São aquelas pessoas que adoram em espírito e em verdade, são aquelas pessoas que por dentro são aquilo que também são por fora. E o falso adorador é aquele que por dentro é uma coisa diferente daquilo que aparenta ser por fora. De uma forma filosófica, de uma forma mais espiritual, então, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Senhor em espírito, por fazerem parte da igreja espiritual, mas também é verdade que é a sua realidade interior, que é o seu interior, que são pessoas que estão purificadas por dentro. E a purificação interior nós obtemos por via do batismo pelo Espírito Santo e uma santificação contínua. Então, essa busca pela santificação, que é um aperfeiçoamento contínuo deste templo espiritual, do qual nós também somos feitos templos quando somos batizados pelo Espírito Santo, é que vai resultar em nós sermos verdadeiros adoradores. Número 6. Como é que hoje podemos nos tornar discípulos de Cristo? Ser discípulo equivale a ser testemunha de Cristo. Então, nós hoje nos tornamos discípulos de Cristo quando testemunhamos a Cristo. E o testemunho a Cristo que nós fazemos como seus discípulos é sermos seus imitadores. Ser imitador de Cristo equivale a adotarmos os seus sentimentos e os seus pensamentos. Então, dessa forma, nós nos tornamos discípulos de Cristo e assim vamos ganhar coragem de manter essa postura, que é esse testemunho, independentemente das circunstâncias, principalmente em meio às dificuldades, em meio às adversidades, que é a consequência natural daquele que testemunha Cristo. Quando você se posiciona como discípulo, como testemunho de Cristo, então a realidade que passa então a viver é uma realidade marcada por tribulações, provações, perseguições, tentações, mártir. Então, tudo isso é que nos torna discípulos de Cristo. É quando nós mantemos o testemunho, mesmo diante dessas circunstâncias, porque afinal essas circunstâncias são momentos oportunos, são fermento, são, por assim dizer, fertilizante, para nós então ali podemos verdadeiramente testemunhar a Cristo. Porque se fizermos isso, então estaremos a ser imitadores de Cristo, como dizíamos, temos a ter também os mesmos sentimentos de Cristo. Número 7. Como é que no nosso dia a dia podemos aprender a entoar este novo cântico para fazer parte dos selados? Então, este novo cântico, de acordo com a descrição que nós vimos no estudo de hoje, livro do Apocalipse, capítulo 14,
versículo número 3, ele se refere a esse novo cântico, dizer que este novo cântico é aquele que somente os eleitos, ou somente aqueles que foram comprados. O que representa estes foram comprados? Remete-nos, por exemplo, a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, que diz que estes são aqueles que não foram comprados ao preço de ouro ou de prata. Isto é, não são aqueles que estão na praça a serem vendidos a troca de poder, riqueza, conforto, bem-estar, não é? Para poderem estar em sintonia, serem aceitos pelo sistema babilônico. Não são esses. São aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro Perfeito. Então, esses são os que Cristo pagou a fatura. Na verdade, Cristo pagou a fatura a todos, mas somente esses que conhecem o novo cântico são aqueles que confessaram, testemunharam e foram regenerados por intermédio deste sangue de Cristo. São esses que sabem cantar este novo cântico. Número 8. Como é que podemos deixar cair a Babilônia dentro de nós para adorar o Cordeiro? A Babilônia dentro de nós são as nossas convicções que são ensinados pelo sistema que é instalado e que rege a nossa realidade ou a nossa sociedade. Então, ser remido por Cristo é estar contra este sistema. Por quê? Porque esse sistema, que é o sistema babilônico, é um sistema que representa a justiça humana. A justiça humana, ela é imperfeita. Por essa razão é que a justiça humana, ela exclui os pobres, os coxos, os que estão em desvantagem socialmente, eles estão excluídos pela justiça humana. A justiça humana é uma sombra da justiça de Deus. Então, quando nós decidimos em deixar cair esta Babilônia de dentro de nós, é quando nós passamos então a ir a favor e em conformidade com a palavra de Deus. Quando nós andamos em conformidade com a palavra de Deus, então necessariamente passamos então a nos tornarmos combatentes, soldados de Cristo, e através da verdade que nós testemunhamos, passamos então a estar em contraposição com o sistema babilônico. Isso não representa desrespeitar as leis, não representa desrespeitar as autoridades, porque também aí não estaremos a ir em conformidade com a palavra de Deus. Mas isso representa nós não adorarmos a besta. Uma coisa é o respeito à lei, eu respeito as autoridades. Outra coisa é nós adorarmos a Deus a quem nós servimos. Ou adoramos a Deus ou adoramos a besta. São duas coisas distintas. Número 9. Como é que os falsos pregadores comercializam a salvação? Os falsos pregadores, quando se referem à salvação, eles trazem a salvação como se fosse uma nova revelação que é diferente da revelação que nós conhecemos na palavra de Deus. Então, eles comercializam a salvação quando eles não transmitem o Evangelho de uma forma simples, direta e em conformidade com a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. De contrário, eles manipulam a palavra de Deus para, disfarçando-se nessa palavra de Deus, poderem prometer a salvação
que é bênçãos às pessoas, enquanto que isso tem como preço eles obterem o seu lucro, ou viverem. Quando digo viver, é materialmente, viverem materialmente em resultado desta salvação, desta bênção que eles pregam. Isso faz nos lembrar um pouco aquilo que chama da lei de dupla espada, em que, na altura estava a falar de século 5, 6, o Império Romano é ocupado, dominado pelo Império Germânico, e eles então perderam o controle da parte ocidental. Depois, o que o papado faz? Eles, ao terem perdido o controle, eles também perderam o poder político, econômico, porque foram dominados pela força dos germânicos. O que depois eles fizeram? Eles inventaram pseudo-decretos que eram vender salvação. Nesse sentido que é aqui colocar essa questão, em que eles diziam, por exemplo, aos imperadores na altura, que para eles poderem serem salvos, eles tinham que adorar a deuses. Isto que é vender a salvação, eles assim queriam. Era uma estratégia para poderem recuperar as terras que eles tinham perdido. Então, esta tem sido a prática dos falsos pregadores quando dizemos comercializar a salvação. É prometer bênção, libertação, salvação de pessoas por via ou da imposição de mãos ou da purificação do homem, ao invés de dizermos a verdade. Quem liberta, quem perdoa é o próprio Cristo. Este já pagou o preço pela nossa condenação. Cabe ao homem, como intermediário, o homem preparado com unção e com a percepção da palavra de Deus, somente apresentar às pessoas a verdade, apresentar as pessoas a Deus, apresentar às pessoas o Espírito Santo, para que as pessoas possam por si, através da sua convicção, ao compreenderem a palavra, que terem essa iluminação, elas depois serem convencidas e convertidas pelo Espírito Santo. E depois desde então passam a ser verdadeiros adoradores e passam a ter uma vida de intimidade com o próprio Deus. E não eu querer ter a sala cheia para parecer um bom pregador ou para ter muitos seguidores. E por conta disso, querer ter poder, status social, ganho material por conta das pessoas, que seria precisamente vender salvação, tal como é nos colocada por via desta questão. Número 10. Hoje, onde é o Monte Sião para adorar o Cordeiro de Deus? O Monte Sião é um templo espiritual. É uma pergunta muito pertinente quando se pergunta onde é o Monte Sião. Então, hoje o Monte Sião é o templo espiritual. É neste templo espiritual que Cristo veio fundar, quando Ele destrói e reconstrói o templo. Por quê? Porque aquele templo estava profanado. Então, Cristo destrói e reconstrói o templo. Cristo ascende, deixa a sua promessa como a verdade revelada para os seus apóstolos. E os seus apóstolos então completam a sua fé quando eles realmente são batizados com o Espírito Santo. Depois os apóstolos começam então a missão de
difundir o Evangelho, dando a conhecer essa verdade, que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo ascendeu, Cristo agora é vivo e Cristo agora enviou o Paráclito, que é a promessa. Todo aquele que quiser adorar a Deus no Sião deve buscar fazer-se cheio e ser batizado com o Espírito Santo. Então aí vai aprender esse novo cântico e vai estar junto a Cristo no Sião para adorar o Cordeiro. Número 11. O que é que Deus irá prover aos selados no Monte Sião? No Monte Sião, que é o monte que é descrito no livro do Apocalipse como no futuro, onde se vê ele junto com os 144 mil selados. Neste momento, estes vão desfrutar do reino eterno de paz de Cristo. Então, o que Cristo vai prover aos selados no Monte Sião nesse futuro é o gozo da eterna paz junto a Cristo. Essa paz como o reflexo, como o resultado, como a recompensa por eles terem testemunhado a Cristo, quer no primeiro arrebatamento da igreja, que é quando, de acordo com o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, primeiro Cristo vai arrebatar quem? Aqueles que tiverem testemunhado Cristo até a morte. Então esses são os primeiros que vão ser arrebatados. Depois de seguida vão ser arrebatados aqueles que vão ser convertidos durante a grande tribulação. Então, este que é a promessa para estes arrebatados lá no Monte Sião, que vão obter como recompensa ou retorno pelo seu testemunho a Cristo. Número 12. O que representa a vindima e a vinha pronta para ceifar. A vindima e a vinha é um mar de iniquidade que a terra está a alastrar-se aqui na terra, não é? É a semente do pecado, que é a mentira que a serpente introduziu no Éden. E esta semente do pecado que vai crescendo a nível individual da pessoa. A pessoa começa a pecar quando ela mente e depois não se arrepende dessa mesma mentira. Então, esse pecado, ele vai crescendo de forma que ela depois, à medida que ela vai crescendo, vai se fortalecendo, frutificando, chega um momento que depois corrompe-nos mentalmente. Então ficamos totalmente corrompidos, espiritualmente corrompidos. Então, estou a explicar num plano pessoal. E depois do plano pessoal, então isto foi se alastrando. A vinha e a vindima representa a forma como este pecado foi se alastrando pela terra, que é um conjunto de iniquidade pela qual ela vai progredindo de pessoa para pessoa, por efeito contágio, não é? São todos aqueles que se desviam da verdade, não se arrependem por isso. Não confessam a Cristo, não aceitam Cristo como aquele que é o nosso remissor. E, consequentemente, não abdicam desta velha criatura pecadora. Na verdade, são pessoas que vivem para o pecado e fazem do pecado a sua fonte de sustento, de pão, de trabalho, de lucro, de ser visto com os outros, ser aceito na sociedade. É o seu dia a dia, é o seu lucro. Então, isto aqui é a vinha, isto aqui é a vindima que vai ser enviada à foice no dia da ceifa. Número 13. Qual é a diferença entre criatura e gerado? Isso faz me lembrar a controvérsia ariana. Ariano é
alguém que serviu primeiro na igreja, primeiramente na igreja, estamos a falar na época dos pais apologistas, estamos a falar do século IV. Então, Ariano, ele primeiro serve, depois ele começa a distorcer a verdade bíblica, a ponto dele começar a introduzir uma certa heresia, um pensamento dele pessoal, dizendo que Cristo não era Deus, que Cristo era homem. Por quê? Porque ele dizia que Cristo não foi gerado. Cristo é uma criatura, tal como nós somos criaturas de Deus. Então essa chamada controvérsia ariana que depois custou a excomunhão de Ário, a ponto de, no concílio de Niceia, no ano 325, então, ele ter sido oficialmente excomunhado. Desde então, surgiu esse pensamento arianismo, ariano, e caiu por terra esse argumento, segundo o qual algumas pessoas, até por ignorância, pensam ou dizem, ou por ignorância, ou mesmo de forma dolosa, dão a entender que Cristo é uma criatura de Deus. Mas nós sabemos, se nós olharmos para o Evangelho, sobretudo se nós olharmos para o Evangelho de Marcos, se não me engano, que ali a ação do Espírito Santo, não é, que descende sobre a Maria, ela sendo virgem, e depois ela concebe. Portanto, Cristo é gerado com uma descida do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, sobre a Maria, que é virgem. Então, esta aqui é a concepção de Cristo como homem-Deus. Isto é, sabedoria encarnada que veio, tomou, assumiu a forma humana, sendo Ele Deus. Então, isto é que é a diferença entre criatura ou ser criatura e ser gerado. 14, último, o que é descanso no Senhor e o que é que representa? O descanso no Senhor é a esperança. A esperança é a boa nova. A boa nova é a lei de Deus. Que lei? A nova lei, a lei da nova aliança. Então, essa lei da nova aliança, ela é uma reformulação da lei da antiga aliança. Porque Deus também prometeu a Abraão que iria abençoar Abraão e a sua descendência. Então, desde então, Abraão confiou, esperou e descansou nessa mesma promessa. Nos dias de hoje, esse descanso no Senhor representa a justiça. A justiça em que sentido? Representa o cumprimento deste juramento que Deus fez com os seus instrumentos. A começar com Abraão, que apontava para Cristo, e Cristo que então trouxe essa mesma revelação, porque ele vem com uma sabedoria encarnada para confirmar tudo quanto ali os profetas que veio antes dele na forma humana, antes do tempo em que ele vem na forma humana, vinham a testificar, para que, desde então, ele, trazendo tudo à plenitude, instaurando uma nova aliança e rejeitando aquela realidade, aquele status quo, que era a forma como aquela igreja estava corrompida. Então, desde então, ele deixou uma nova promessa, dizendo que ele haveria de ir para preparar morada e que ele haveria de regressar. Então, desde então, a igreja, que são aqueles que vivem a confiar, a descansar nisso, são aqueles que aguardam o cumprimento desta promessa. Que promessa é? É o regresso do Senhor. Então, essa aqui é a esperança, esse aqui é o descanso que o homem vive nos dias de hoje. Esse descanso que vai ser levado à plenitude ou cumprido quando
Cristo voltar agora como Rei e Juiz, para que então possamos, todos como povo de Deus, estar a desfrutar do descanso eterno. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a presença, o interesse e a pontualidade. Deixem ficar o vosso comentário sobre estas plataformas e também façam gosto e sigam as nossas páginas. Não esqueçam de partilhar com os vossos contatos, conhecidos, para que a nossa comunidade possa crescer. Encontrem esta aula nos nossos arquivos digitais, em nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, no nosso aplicativo para plataformas Android LOAP e no nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.